Boa noite, tudo bem? Quem está por aí? Hoje é segunda-feira, dia 18 de fevereiro de 2019, são exatamente 7h22 e eu estou convidando você para vir bater um papo comigo sobre a relação entre o excesso de peso e a frequência de câncer. E a Neila já está chegando, tudo bem, querida? Você é a primeira a chegar aqui. Seja bem-vinda. Eu acabei de chegar também, acabei os atendimentos de hoje do dia. E estou vindo aqui para deixar um pouquinho de conhecimento e eu espero que vocês aproveitem, porque eu faço essas lives justamente para poder ajudar vocês, ajudar as pessoas que estão comprometidas em se conhecerem mais, em estarem vencendo suas barreiras limitantes. E o assunto de hoje é ganho de peso, excesso de peso e relação de câncer. Por que eu quis falar a live de hoje? Tudo começou quando eu recebi um estudinho mostrando a frequência, né, do excesso de peso com a frequência do aumento de câncer. E isso todo mundo sabe que existe. Eu acho que não é nenhuma novidade nem botar. Eu acho que as pessoas sabem, a resposta já está muito clara. Mas o que me fez a importância de vir falar na live de hoje com vocês é justamente o seguinte. Se você chega para o seu médico, ou se você chega para o... Não importa com quem você está conversando. Vamos supor que você está conversando com um amigo. E de repente você fala com esse seu amigo, fulano, infelizmente eu descobri que eu estou com câncer. A primeira coisa que você pensa, ou se um médico chega para você e diz assim, fulana, Deus me livre, tá, que isso aconteça com vocês, mas vamos supor que se acontecer. Fulana, fulano, você está com câncer. Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Léa, me responde essa pergunta. Neila, me responde essa pergunta. Lu, responde para mim essa pergunta. Se alguém chega para você e dá o diagnóstico de câncer hoje, o que é que você pensa? Fala para mim. O que eu não gosto de fazer as perguntas na live é porque geralmente demora muito para vir as respostas, né? Aí eu fico meio aqui falando com o vento, esperando vocês responderem. Muitas vezes vocês nem respondem. Bom, então eu vou fingir que vocês estão respondendo para mim. Muitas vezes, a grande maioria das pessoas, quando eu faço. A Léa falou que no começo ia ficar muito triste, mas o que você ia pensar que ia acontecer com você na sua vida? Diz. O Derek está aqui comigo, eu vou perguntar para ele para não ficar falando sozinha. Derek, se fosse contigo, você é Derek, descobri hoje que você está com câncer, o que você ia dizer? O que você ia pensar? Ele está com os dias contados? Fala mais alto. Que ele está com os dias contados? Deu para escutar por aí? O Derek, ele disse que ia estar com os dias contados, era uma coisa. A Nelly ia dizer que difícil cura. Mas gente, geralmente é a mesma coisa. Os pacientes logo vão dizer assim, meu Deus do céu, eu vou morrer. É a primeira coisa que todo mundo pensa. Se eu disser assim, fulano, você está com câncer, eu vou morrer. Porque uma coisa que a gente sabe é o triste fim do excesso de peso, né? A gente sabe que o medo não é morrer, é a forma de morrer que às vezes é ruim em relação ao câncer. Então a gente pensa, meu Deus, eu vou morrer, mas não, meu Deus, eu vou morrer mal. Isso, a Carla disse que eu ia morrer, tá vendo, Carla? Então, assim, normal, o que você pensa é o que qualquer pessoa pensaria e é o que meus pacientes pensam. Se eu disser assim, fulano, se eu te perguntar hoje, se eu disser hoje que você está com câncer, Deus o livre, não desejo isso para ninguém, mas se isso acontecer, o que você pensa? Não, eu penso que eu vou morrer. Mas então vamos pensar em uma outra situação. Se eu falar para você hoje que eu descobri que você está com AIDS, o que você vai pensar? Derek, o que você ia pensar? Que também é uma doença ruim, mas ainda tem uma chance, né, de sobreviver. Mas o que você ia pensar? Que também acabou, né? Que acabou, né? E vocês, o que vocês iam pensar? Se eu disser que está com AIDS, o que vocês iam pensar? Esperando aí vocês responderem, gente. E eu pensar a mesma coisa, né, gente? Eu pensar que ia morrer. E que ia ficar emagrecida, ia ficar feio, e que ia ficar sem imunidade, que ia morrer. Tá bom. Então vamos pensar de uma outra forma. E se eu disser para você que você hoje está obeso, o que você vai pensar? Olha, eu fiz um diagnóstico, viu, Derek? O Derek é o meu convidado de praticamente todas as lives. Derek, eu descobri, fiz um diagnóstico, te botei na balança, você está com IMC, você está com uma barriga grande, você tem obesidade. O que você ia pensar? Tem que parar de comer. Tem que parar de comer. E vocês? Se eu disser para vocês que eu calculei o peso de vocês e vocês estão acima do peso, estão com obesidade, o que vocês iam pensar?
O que vocês iam pensar em relação à vida? O que vocês iam pensar em relação ao futuro? A Leia respondeu. A Leia respondeu? A Leia disse que ia acabar com a minha vida, mas eu acho que ela está respondendo ainda da AIDS, Eu já estou na parte da obesidade. Tá vendo como tá lento? Os resultados estão lentos. Então, pessoal, a Luciane falou assim, eu acho que ela está falando da AIDS, talvez. Eu com certeza pensaria na morte, mas ia lutar com todas as forças para sobreviver. Ótimo. E é por aí mesmo, Luciane. Mas e se eu dissesse para vocês que vocês estão com obesidade? A Leia foi e disse assim, eu ia fazer uma dieta saudável porque obesidade tem cura. Muito bem, Leia. Gostei muito da resposta, até porque a Leia, que se essa Leia for a Leia, que eu acho que é a minha Leia, ela é minha paciente. E ela já chegou acima do peso. E ela já venceu a obesidade. E ela fez exatamente o que ela está escrevendo aí. Ela não é só menina de palavra, não. Ela cumpre o que faz, viu? Então, ela fez a dieta. A Sem Vergonha fez a dieta, perdeu um monte de peso. E então, vamos lá. Bom, gente, aí se eu disser para vocês, então tá bom. A primeira causa de morte no mundo, é AVC, depois um infarto. A terceira causa de morte, principal causa de morte no mundo em adultos, é a hipertensão. A quarta principal causa de morte no mundo é a diabetes. A quinta maior causa de morte no mundo é a obesidade. E depois vem o câncer e depois vem a AIDS. Então, se hoje você está com medo de morrer por causa do câncer ou por causa da AIDS, eu quero te dizer que se você está acima do peso, você já tem uma predisposição muito maior de morrer por outros fatores que não do câncer e da AIDS. E é por isso que eu acho importante fazer essa live, para deixar muito ciente dos meus pacientes da responsabilidade da situação de hoje, da situação da gravidade que é. Porque na hora que vocês procuram um profissional que ajuda no emagrecimento, muitas vezes vocês estão na expectativa de ficarem mais bonitos, de ficarem mais bonitas. E esquecem que o que a gente está fazendo para vocês é te dando muito mais vida. É te fazer um caminho de uma pessoa melhor. Hoje veio uma paciente que ela voltou para mim com 30 dias e perdeu 2 quilos e ela estava muito triste, porque ela só tinha perdido 2 quilos. Muito triste. Só que nos últimos 30 dias, ela perdeu 2 quilos, no entanto, ela estava caminhando 5 quilômetros, coisa que ela achava que era só coisa de atleta, que nunca seria uma coisa para ela. Ela estava restringindo os alimentos, ela estava conseguindo ficar sem os alimentos inadequados. Enquanto, na verdade, ela conseguiu muito mais do que só a perda de peso. Então, quando às vezes você vai procurar um profissional da área do emagrecimento, as pessoas estão pensando que vão ficar magras e bonitas, e que isso é muito bom, ficar magra e bonita. Eu adoro que vocês fiquem magros e bonitos. Mas assim, o que está na mesa, o que é decidido ali na mesa, entre o médico e o paciente, é a programação de um estilo para a vida e não para a morte. E que é muito mais importante perder peso quando existe um medo de você estar com medo de câncer. Se prepara que você tem que ter muito mais medo do seu excesso de peso do que qualquer outra coisa. Eu estou feliz que vocês estão comigo aqui nessa live, estão participando. Eu espero que vocês compartilhem a live, viu, Claudinha, tia Marcília, minha tia querida, que é tia porque não é mãe do amiga, mas assim, sempre chamei de tia e eu amo muito ela e a família dela inteira, todos os filhos dela. E beijo que você está acompanhando a live, estou feliz. Você está aqui comigo. Vai ser vovó de novo, né, tia? Tô sabendo, viu? Tô ciente. Bom, gente, então continuando a nossa live, então eu recebi um informativo falando que o câncer, ele aumenta a obesidade aumenta a frequência de câncer. Isso aí eu acredito que todo mundo já sabia e eu vou explicar por quê para vocês, porque é importante vocês entender que isso existe, mas por que isso existe. No entanto, esse informativo veio de uma indústria, né, por incentivo de uma indústria farmacêutica. Eu falei assim, nossa, é legal, né, que a indústria está explicando isso daí, mas a resposta é muito fácil. A resposta é incentivar, antes do uso de uma medicação, é incentivar para os nossos pacientes a comer direito e fazer exercício físico e aprender a comer menores porções. E eu já estou acabando até falando do resultado da live, né? Falando da conclusão final da live para vocês.
para explicar para vocês que não importa a quantidade de peso que vocês percam. Se vocês modificam os hábitos de vocês, vocês estão caminhando para a vida e se afastando da morte, que é o que ninguém quer. Isso, apesar de que todo mundo vai acontecer isso com todo mundo um dia, ninguém se afasta do envelhecimento ou de, quem sabe, um dia terminar a jornada da vida. Mas o importante é viver com qualidade. Então, se você perde, nem que seja 1 ou 2 quilos, ou nenhum quilo, mas você sim está fazendo melhores hábitos para você, você está sendo inteligente. O que a gente viu, que tem estudos já relevantes, vários estudos mostrando que a obesidade está relacionada com excesso de peso. Que a obesidade está relacionada com o aumento do câncer. Isso daí não é nenhuma novidade. A gente sabe que a obesidade, o excesso de gordura, principalmente aquela gordura abdominal, tá? O tecido adiposo, quando ele está concentrado na região visceral, que a gente chama que seria o abdominal. Aquelas pessoas obesas que são todas redondas, que são todas gordinhas, elas têm menor risco de desenvolver um câncer do que aquela pessoa obesa que tem a barrigona. Porque essa barriga, esse tecido adiposo que está na região central, gente, ela libera alguns hormônios que estão relacionados com a progressão do câncer. As pessoas que têm obesidade mais antigas, elas têm maior predisposição a desenvolver e piorar até o câncer ser mais agressivo pelo tipo de obesidade que ele tem. Então, quanto mais obesidade no abdômen você tem, e quanto mais antigo é essa obesidade, mais agressivo é o câncer também. Nós temos vários tipos de câncer relacionados já com estudos embasados mostrando a relação de câncer com excesso de peso. A gente sabe que nas mulheres pós-menopausas, o câncer de mama está muito relacionado com excesso de peso. A gente sabe que o câncer de ovário, o câncer de endométrio também. A gente sabe que o câncer chamado meningioma, o câncer de tireoide, o câncer de esôfago, o mieloma múltiplo, o câncer de fígado, o câncer de rins, o câncer de estômago, o câncer de pâncreas, o câncer de cólon e o câncer de próstata nos homens está relacionado com excesso de peso. A Márcia está dizendo que, boa noite, eu tive um câncer de mama. Pô, Márcia, fica aqui, porque eu estou querendo te convencer a necessidade dos bons hábitos, da perda de peso e aprender a comer menos, na prevenção do seu câncer, como evitar também de ter um novo. Existem a principal causa, assim, as causas de câncer que são passíveis de prevenção. O primeiro deles é o tabaco. E o segundo deles é a obesidade. É a segunda principal causa de situação que você pode prevenir ou lutar contra e para poder evitar o câncer. Deixa eu ver também o que eu tinha para dizer para vocês em relação. Tá. O tecido adiposo, ele produz mais de 50 tipos de hormônio. Então, ele não é só um tecido específico para poder estar te fazendo ali, protegendo do calor, tá, gente? Ele produz mais de 50 hormônios, diferentes tipos. O nome dos hormônios que saem do tecido adiposo se chamam adipocinas. E a gente tem vários tipos. Um deles é a leptina e o outro deles se chama a adiponectina. A adiponectina, em geral, ela é protetora do câncer, certo? E quando a adiponectina é baixa, significa que existe uma maior tendência a desenvolver o câncer. Entre alguns sinalizadores que o tecido adiposo causa, alguns fatores inflamatórios. Então, ele causa uma inflamação continuada. Ou seja, quanto mais tempo você tem de tecido adiposo, quanto mais tempo você tem de obesidade, por mais tempo você está produzindo aqueles fatores inflamatórios. E o câncer, ele é muito parecido com a obesidade na questão de que existe uma inflamação. O câncer, ele é considerado uma ferida que não se curou pelo corpo. O corpo entende que ele tem uma ferida que não cura. Então, o tempo todo está produzindo mais célula, mais célula, mais célula, mais célula. E a obesidade, ela desenvolve a inflamação, ela predispõe a inflamação, porque o tecido adiposo produz um monte de fator inflamatório. Agora, imagina que você tem um câncer, que entende que você tem uma ferida que não cura, está produzindo um monte de célula, e você está produzindo um ambiente, pelo seu excesso de peso, extremamente inflamatório,
que você inflama mais aquela ferida. Então, assim, a gente tinha o câncer que era ruim, e a gente só faz piorar a situação com excesso de peso, porque ficou péssimo. A gente botou a fome com a vontade de comer. O câncer, que é uma ferida que não cura, e você coloca dentro do ambiente que é inflamatório. O que isso vai acontecer? É um câncer pior. Então, é um câncer muito mais agressivo. Pessoas que têm obesidade costumam ter câncer mais agressivos, tá bom? Assim como as pessoas que têm obesidade, tem a resposta ao tratamento do câncer pior também. Claro, porque o câncer é mais agressivo. E o contrário é vice-versa. Umas coisas que a gente pode fazer para evitar tudo isso é combater a obesidade. E existem algumas coisas que você pode combater a obesidade que é sua obrigação. Entre elas é fazer exercício físico, tá bom? Então, o exercício físico é a sua obrigação para a prevenção do câncer. O César chegou na live. Seja bem-vindo, senhor César Caos. Deixa eu ver quem mais. Tem mais. A Adriana perguntou se a ansiedade também engorda. Adriana, a ansiedade engorda sim e precisa ser identificado. Sim. O que está te levando para a obesidade? Em geral, é uma soma de fatores que levam para a obesidade. É o sedentarismo ou a quantidade de exercício inadequada. Às vezes você faz exercício, mas não faz a quantidade ou intensidade adequada para o seu corpo. Também o excesso de ingesta alimentar, a escolha alimentar que não é inteligente. Também fatores mentais, como ansiedade, depressão, estresse, que faz compensar toda essa falta através da busca de um alimento. É o ambiente que faz com que você prefira, um ambiente, um hábito, um costume familiar que te fez fazer escolhas alimentares inadequadas ao longo de toda a vida. É também uma predisposição genética. Obesidade não é só falta de vontade, é uma predisposição genética. Então, a Zara, nunca mais te vi, amore. Não é Zara o nome dela, mas, se eu não me engano, é o nome do cachorrinho dela. Mas é a família Quirante que eu atendo todos. Marido, mulher e os 2 filhos. Saudade de vocês. Bom, turma. Então, o que eu tinha de explicar para vocês é como é que faz para combater a obesidade para que a gente possa, se tiver de ter um câncer, nós vamos enfrentar o câncer, paciência, tá? Às vezes a gente não tem como, o que já aconteceu, aconteceu. A gente tem a paciente aqui que teve o câncer de mama, né? E dividiu para a gente essa questão, que teve o câncer. Mas o que a gente pode fazer é fazer alguma coisa para que, se acontecer, a gente fazer a nossa parte. Para que a gente tenha consciência que a gente lutou de tudo para que essa doença que está acontecendo, você usou de todas as suas armas. E uma das armas inteligentes que você pode estar fazendo é buscar o caminho para a vida. Qual o caminho para a vida? Exercícios físicos é caminho para a vida, ingesta de água é caminho para a vida, bons hábitos alimentares. Agora, se você está encontrando dificuldade para fazer bons hábitos alimentares, procura um profissional. Se você está impedido de fazer exercício físico por alguma limitação articular, vai no seu profissional e pede um laudo descrevendo que está proibido. Porque é muito difícil um ortopedista proibir. Na verdade, é muito mais medo do paciente. E eu não estou aqui incentivando vocês, a partir de agora, que está com o joelho todo doído, sair correndo na rua porque tem que fazer exercício. Obedeçam o limite de vocês, mas eu vejo que é muito mais medo dos pacientes do que qualquer coisa. A obesidade tem mais de vários... Olha a quantidade aqui, o que eu vim falar para vocês hoje, é referenciado por mais de 30 artigos para eu vir falar o que eu vim para falar para vocês hoje. Então, cuidem do excesso de peso de vocês, lutem com o excesso, não se acomodem. Por mais que vocês fiquem ainda no excesso de peso, o importante é o que você está fazendo para vencer esse excesso de peso. E que eu tenho certeza que, se por acaso o câncer vir, ele vai vir muito menos agressivo, ele vai ter uma resposta muito melhor, e a gente vai, através de exercício, boa escolha alimentar, comer menos, comer porções menores, e tentar controlar a ansiedade, depressão e estresse, hein, Adriana? Às vezes não é ansiedade, é estresse. Eu vou terminando a live de hoje. Foi uma live um pouquinho mais pesada, com um assunto um pouquinho mais chatinho, porque foi uma live que eu abordei um assunto meio dramático, né? Mas às vezes a gente tem que ser sério, né? A gente gosta de brincadeira, mas às vezes a gente tem que ser sério mesmo. Porque, afinal de contas, a gente fala aqui de saúde e o que fica na mesa na hora quando você procura o seu profissional médico
é você ter saúde, é você ter vida, é caminhar para a vida, e é isso que eu desejo para você. E eu desejo para todas as pessoas que você compartilhar essa live também, e que a gente possa compartilhar essa live, e que a gente possa ensinar as pessoas e convencer as pessoas a ter melhores escolhas alimentares, melhores escolhas para a vida de cada um. Bom, gente, eu vou terminar a live falando desse meu queridinho, que é o meu livro Contra o Excesso de Peso. Então, Obesidade, a Arte de Tratar esse Peso, que é na hora que eu ensino meus pacientes a entender que o excesso de peso é causado por vários fatores, vários. Como eu estava falando aqui para a Adriana, que me perguntou se a ansiedade ganhava excesso de peso. A obesidade, ela tem uma questão multifatorial, são vários fatores que levam ao excesso de peso. O descaso é um deles, isso a gente não pode apagar, que existe um descaso, às vezes, não é descaso, mas é uma falta de prioridade. Muitas vezes acha que ir no médico para emagrecer não é saúde, é estética. Enquanto, na verdade, quando você trata a sua perda de peso, você está prevenindo o câncer, você está melhorando a pressão alta, você está prevenindo a hipertensão, você está melhorando sua disposição, você vai melhorar a sua performance, seu trabalho, seu rendimento. Então, esse livro vem para fazer a pessoa empoderar e ter o conhecimento. Então, assim, metade do livro é ciência. Eu explico a relação de obesidade com câncer, a relação de obesidade com o intestino, a relação de obesidade com a tireoide, com o sono, relação de obesidade com a ansiedade, a relação de obesidade com síndrome metabólica, a relação de obesidade com fome e vontade de comer, relação de obesidade com metabolismo, relação de... Meu Deus do céu, tanta coisa que eu explico para vocês que eu acho que daria uns 500 lives aqui. Todos os tipos de dieta, qual a melhor dieta do mundo, lá, 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 lá. E fora algumas receitinhas no final e umas dicas super importantes. A relação da medicina alternativa, a necessidade da medicina alternativa para enfrentamento de todas as doenças da sua vida, porque entender que você é um corpo e você é uma alma é essencial. Não deixem de dar atenção para a sua alma também. Valmília, que saudade de você. Anísia, meu amor, te vejo na quarta-feira. Gente, eu vou terminando a live de hoje. Eu deixei o link do livro. E se vocês quiserem conhecer mais das mudanças de hábito, tem o curso Práticos, eu vou indicar para vocês também. Porque você pode estar fazendo o curso, ele tem 15 horas comigo, no qual eu ensino você passo a passo, vídeo após vídeo, ensinando vocês a fazer boas escolhas alimentares, através de uma alimentação com menor ingesta de carboidrato e sem fazer dieta louca. Porque hoje mesmo me veio uma paciente fazendo low carb, super emagreceu, mas chegou para mim sem cabelo e com as unhas todas quebradiças, assustada. Então, nada de hábitos radicais para que depois você diga que essa dieta não é boa, porque primeiro você tem que fazer com alguém que sabe te ensinar. Bom, turma, boa noite para você. Eu espero não ter sido muito chata hoje, porque a live realmente foi mais séria. Eu prometo que amanhã eu venho mais de boa para vocês. Um beijo, boa segunda, bom começo de semana. Eu espero que você passe adiante essa live, compartilhe a live, que eu vou estar respondendo as perguntas, inclusive se algum familiar seu assistir, quiser colocar as perguntinhas dele aqui, eu vou responder tudinho. Obrigada quem ficou até o final da live de hoje comigo. A semana abençoada para vocês. Até amanhã. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.